E aí galera do Me Salva, nessa aula aqui a gente vai fazer uma revisão de todos os métodos de análise que a gente viu até agora. O que tu tem que entender é que essa aula aqui, como eu disse, é uma revisão, não é para tu aprender nenhum método aqui, é só para tu dar uma passada por cima de cada um, olhar e se lembrar de todos antes de fazer uma prova, por exemplo. Vamos lá então, aqui ó, tem algumas observações iniciais. Esses métodos aqui são válidos para circuitos resistivos, compostos então por resistores e fontes que podem ser dependentes ou não, e a ordem que eu botei eles aqui é uma ordem aleatória, eu que escolhi, e não tem nenhum nível de dificuldade aí na ordem que eu botei. Começando então, o primeiro que a gente tem então é a associação de resistores e lei de Ohm. Olha aqui, associação de resistores e lei de Ohm é bem tranquilo, né? É aquele método de circuitos básico que a gente tem aqui, por exemplo, dois resistores R1 e R2 em série, a gente vai transformar num equivalente e o equivalente vai ser a soma deles. Aqui, se a gente tiver dois resistores R1 e R2 em paralelo, então o resistor equivalente vai ser a soma do inverso na menos 1. E a lei de Ohm, como a gente já sabe, se a gente tem um resistor aqui, tem uma tensão V aplicada e uma corrente I passando nele, a gente tem uma relação matemática que V é igual a RI. Na verdade, essa equação aqui é a equação que vai reger todos os nossos métodos de análise daqui para frente. Mas ela só pode ser usada quando tu conhece a tensão entre os dois terminais do resistor aqui e tu quer descobrir a corrente nele, por exemplo. Continuando então, a gente tem o divisor de tensão e corrente. Divisor de tensão e corrente é também um método bem básico. É quando a gente tem, por exemplo, uma fonte de tensão V aqui e dois resistores em série. O que acontece? Se a gente quer saber se esse aqui é o resistor 1 e esse aqui é o resistor 2, a tensão nesse resistor 1 aqui vai ser V1, vai ser a tensão aplicada pela fonte, vezes o valor desse resistor 1 aqui, dividido pelo resistor equivalente, que é a soma entre os dois. Então, R1 mais R2. Esse aqui é o divisor de corrente, é quando a gente tem dois resistores em paralelo aqui, R1 e R2. Se tu quiser descobrir, por exemplo, a corrente I2 que passa aqui, I2 vai ser a corrente total fornecida pela fonte, vezes o valor da associação desses dois resistores, então R1 em paralelo com R2, dividido pelo resistor que tu quer, nesse caso aqui, o R2. E assim, esse aqui é um atalho matemático, na verdade, para tu achar as tensões em resistores em série ou as correntes em resistores em paralelo. O próximo que a gente tem aí são as leis de Kirchhoff, então. As leis de Kirchhoff é aquele método que vai funcionar para todos os circuitos, tu sempre vai poder usar. Ele consiste, então, em montar um sistema de equações com N incógnitas por N equações. Tuas incógnitas vão sempre ser as correntes em cada ramo. Então, cada ramo tem uma corrente desconhecida, vai ser uma incógnita. Tu vai montar essas equações aplicando, então, as leis de Kirchhoff. O KCL, que é a lei de Kirchhoff dos nós, que diz que a soma das correntes em um nó é igual a zero. E a lei de Kirchhoff das malhas, que diz que a soma das tensões em uma malha é igual a zero. Aqui tu já vai ter sempre as correntes, aqui tu tem tensões, mas tu vai transformar essas tensões em função das correntes aí. E daí tu vai criar um sistema e descobrir o valor de cada corrente em cada ramo. O grande problema desse método aqui é que muitas vezes tu vai ter muitos ramos, muitas correntes desconhecidas e tu vai chegar num sistema muito grande de equações. Então tu vai ter que usar aí algum método computacional para resolver esse sistema. Esse é um método sempre válido, mas não muito útil por causa disso. Porque tu precisa sempre de um recurso computacional e tu não usa nada de simplificações no teu circuito. Bom, continuando aí então, a gente tem aqui transformação de fontes. Esse aqui eu marquei com um asterisco porque eu acho que é um dos métodos mais importantes aí. E ele é bem simples e simplifica muito os nossos circuitos. Olha só. Imagina que a gente tem aqui uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. A gente pode transformar essa fonte de corrente em paralelo com o resistor numa fonte de tensão em série com o mesmo resistor. E essa tensão, ó, se essa corrente tinha um valor I,
essa fonte de tensão vai ter um valor RI, seguindo a lei de Ohm aí. E daí tu pode sempre fazer essas transformações. Então, por exemplo, imagina que aqui, ó, nesse ramo aqui, a gente vai ter tem um resistor. O que acontece? Se eu transformar essa fonte de corrente e esse resistor nessa fonte de tensão com esse resistor, eu vou poder pegar esse outro resistor que a gente tinha aqui e juntar ele. E dessa forma o nosso circuito vai ter então um resistor a menos aí. Esse é um método bastante importante então nos nossos circuitos aí. Continuando, superposição. Superposição é aquele método em que a gente usa as propriedades lineares do circuito aí. Olha só, o que acontece? Se a gente tem um circuito aqui composto por resistores e vamos supor que ele tenha duas fontes, uma de corrente e uma de tensão. A gente pode calcular a tensão nesse nosso resistor aqui, V, através da soma de duas tensões, V' e V2'. V' vai ser a tensão que essa fonte de tensão produz no nosso resistor. E V2' vai ser a tensão que essa fonte de corrente produz no nosso resistor. Para fazer isso, para calcular V' e V2', tu vai ter que sempre matar as fontes do circuito aí. As fontes de tensão tu bota em curto-circuito, ou seja, tu transforma elas num fio, e as fontes de corrente tu bota em circuito aberto, ou seja, tu pega e abre o circuito e tira aquela fonte dali. Daí tu pode calcular V', V2', e a mesma coisa serve para correntes também. Tu pode calcular I' e I2' e somar, e tu vai ter a corrente total no teu resistor. O sexto que a gente tem aqui é a explosão de fontes. Explosão de fontes é um método que muitas vezes as pessoas esquecem, mas que pode ser muito útil na resolução dos circuitos, porque ele pode simplificar bastante os nossos circuitos. Olha só, imagina que a gente tem essa fonte de tensão aqui, com valor V, e aqui a gente tem dois ramos, que eram fios, mas eu deixei em aberto aqui. O que acontece? A gente pode tirar essa fonte daqui e empurrar ela para cá, e ela vai se dividir entre esses dois ramos, e daí a gente fica com essa fonte assim, ó, com o mesmo valor V, e pensa que se tu estivesse empurrando ela, ela se dividiria para cá, então o mais vai seguindo aí o mesmo ritmo, a mesma direção que ele estava aqui, apontando sempre para lá. Essa aqui é a explosão de fontes de tensão. A explosão de fontes de corrente é quando a gente tem um caso assim, por exemplo, a gente tem dois terminais aqui, a corrente está saindo daqui e chegando aqui. A gente tem que sempre fazer a corrente sair do mesmo lugar e chegar no mesmo lugar, mas ela pode passar por pontos intermediários. Então, eu posso pegar e botar essa fonte de corrente aqui, ó. Ó, nota que a corrente continua saindo daqui e no final continua chegando aqui. Nesse nó aqui não vai fazer diferença, porque a gente tem a mesma corrente entrando e saindo. Então, pela lei de Kirchhoff, essas duas aqui vão se anular e o circuito continua o mesmo. Continuando aí com os nossos métodos de análise, então, a gente tem agora o método das correntes de malha. Esse aqui também está marcado com um asterisco, porque é um dos métodos mais importantes. Olha só, as leis de Kirchhoff nos providenciam um método infalível para resolver os circuitos. O método das correntes de malha e o método das tensões de nó, na verdade, são uma extensão da lei de Kirchhoff, de uma maneira que reduz um pouco o número de equações do nosso sistema. As correntes de malha é aquele método em que a gente vai definir para cada malha uma corrente. Aqui, ó, a gente pode dizer que essa é a corrente A, essa é a corrente B e aqui a corrente C. Tu tem que sempre cuidar os sentidos dessas correntes. Agora que tu definiu isso aqui, tu vai montar um sistema de equações, ó. Tu vai fazer que a tensão nesse resistor, por exemplo, vai ser IA menos IC vezes o valor do resistor. Nesse resistor aqui, vai ser IA menos IB vezes o valor do resistor. E assim tu vai montando o teu sistema. Tem que cuidar sempre os sinais, ou seja, tem que cuidar, por exemplo, se tu definiu a C para cá, então quando tu fizer uma equação para essa malha A aqui, ela vai ser, a tensão nesse resistor vai ser IA menos IC vezes R. Agora, se tu definiu o IC para o outro lado, então vai ser IA mais IC vezes R.
cuidar os ramos compartilhados aqui, por exemplo, nesse ramo aqui do meio, tu tem que cuidar quando tu resolver o teu sistema, tu vai ter um valor de IA e IB. A corrente que passa nesse ramo aqui vai ser IA menos o IB aqui. Continuando aí, a gente tem agora o método das tensões de nó, que também está marcado com asterisco, porque também é muito importante. Como é que funciona esse método? Na verdade, tu vai aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Olha só, a soma das correntes em um nó tem que ser igual a zero, certo? Então assim, ó, a gente sempre define as correntes que tu não conhece saindo do nó. Vamos chamar essa aqui de corrente 1, essa aqui de corrente 2. Ó. Percebe que essa corrente aqui a gente já sabe. Agora a gente vai fazer aqui o I1 mais o I2 menos o I grande, que é o I dessa fonte aqui. Isso aqui tem que ser zero. Agora tu vai escrever cada uma dessas correntes em função da tensão VA desse nó aqui. Olha só, o que muita gente se confunde. Na verdade, para tu medir tensão, tu sempre mede entre dois pontos. Se eu estou dizendo que tem uma tensão VA aqui, ela está sendo medida em relação a esse ponto aqui, que a gente chama de massa do circuito. Então, se eu digo que VA é uma tensão, na verdade VA é a diferença de tensão entre esses dois pontos. Se tu entender isso, fica mais fácil tu escrever as equações. Olha só, a corrente I1 aqui, ó, ela vai ser VA menos a tensão nesse ponto aqui, que na verdade é a tensão dessa fonte. Olha só, pela lei de Ohm, a corrente nesse resistor aqui vai ser V sobre R. E a tensão em cima dele aqui, se tu botar um multímetro, vai ser então VA menos esse V aqui. Então a corrente I1 ali vai ser VA menos V sobre aquele resistor R aqui. Vamos supor que eles têm um valor R. A corrente 2 vai ser VA menos a tensão da massa, e a tensão da massa é sempre zero. Então, VA menos zero sobre o resistor R. Então, vai ficar mais VA sobre R menos I, que é aquela outra corrente. Aí, ó, a gente montou um sisteminha aqui. Na verdade, esse aqui só tem um nó com tensão desconhecida, então a gente chegou em uma equação a uma variável, e daqui tu já tiraria o valor desse VA aqui. Continuando aí, o equivalente Norton e Thevenin, que com certeza é um método muito importante aí. Olha só, o equivalente Thevenin é aquele método no qual tu tá se importando apenas com um elemento do teu circuito, vamos supor esse resistor. O resto aqui, não importa o que tem aqui. A única coisa que o Thevenin provou é que qualquer coisa que tem aqui, tu pode transformar em uma fonte de tensão em série com um resistor. E esse aqui é aquele nosso resistor que a gente queria analisar ali. Como é que tu faz isso? Tem que calcular a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito, tu transforma esse resistor aqui num fio e calcula qual é a corrente que passa aqui. A tensão de circuito aberto, tu vai tirar esse resistor do circuito, deixar isso aqui em aberto e medir qual é a tensão que tem aqui. Quando tu fizer isso, tu vai calcular a resistência Thevenin e a fonte de tensão de Thevenin. O VTH vai ser exatamente igual à tensão de circuito aberto. E a resistência Thevenin vai ser igual a VOC sobre ISC. Do mesmo jeito, lembrando das transformações de fonte lá, tu pode pegar essa tua fonte aqui de tensão em série com resistor, transformar numa fonte de corrente, que a gente chama de IN, que é o equivalente Norton. IN é exatamente igual a ISC. Tu vai fazer a fonte de corrente em paralelo com esse resistor aqui, que vai ter o mesmo valor. O outro método para tu calcular a resistência Thevenin é aquele lá no qual tu mata todas as fontes do circuito e daí tu calcula a resistência equivalente vista pelos terminais do circuito aqui. Então tu vai tirar esse resistor, matar todas as fontes, botar as fontes de tensão em curto-circuito e as de corrente em circuito aberto, e tu vai olhar o circuito do ponto de vista desses terminais aqui. Quando tu olhar por aqui, tu vai poder calcular uma resistência equivalente que vai ser exatamente igual à resistência Thevenin.
Se o circuito possui fontes dependentes, daí a gente tem que usar uma fonte auxiliar, que vai ser aquele método no qual a gente tira esse resistor, bota uma fonte de tensão ou de corrente, o que tu achar mais conveniente, com algum valor arbitrário V ou I. Daí tu vai calcular a corrente ou a tensão que essa mesma fonte está fornecendo. E daí a resistência TVNAM vai ser o valor dessa tua fonte auxiliar de tensão, por exemplo, dividido pela corrente que passa nessa fonte auxiliar. Então esses são todos os métodos que a gente viu até agora. Agora eu vou apresentar algumas dicas que eu tenho aqui, olha só. A primeira, e muito importante, são as simplificações do circuito, aquelas simplificações triviais. O que acontece? Imagina se a gente tem aqui uma fonte de tensão. Todas essas coisas aqui, por exemplo, esse resistor e essa fonte de corrente aqui, estão em paralelo com essa fonte. Tu pode tirar todos esses elementos aqui do teu circuito. Por que isso acontece? Olha só, se a gente botar um voltímetro e medir aqui, ele vai estar medindo exatamente a tensão dessa fonte. Então não importa esses outros elementos aqui, a tensão nesses dois pontos vai ser sempre constante e depender dessa fonte aqui. Então tu pode tirar tudo que tiver em paralelo com uma fonte de tensão. Só tem que cuidar uma coisa, se o exercício está pedindo, por exemplo, uma análise da potência do circuito, tu não pode fazer isso. Por quê? Porque essa fonte de tensão V aqui, ela vai estar fornecendo uma corrente para esse resistor aqui, portanto vai ter uma queda de tensão, vai ter uma potência sendo dissipada nesse resistor, e do mesmo jeito, essa fonte de corrente aqui tem uma tensão em cima dela, então tem potência sendo fornecida ou dissipada nessa fonte. Tu tem que cuidar, então, essas coisas aí na análise da potência do circuito, mas se tu está interessado em realizar, por exemplo, um equivalente TVNAM ou Norton, isso aqui não vai ser importante, tu pode cortar tudo fora e teu circuito vai perder elementos aí e vai ficar bem mais simples. O mesmo ocorre quando a gente tem elementos em série com uma fonte de corrente, olha só, esse resistor aqui e essa fonte de tensão, a gente pode cortar do circuito. Por quê? Porque não importa eles estarem aqui ou não, a corrente que passa nesse ramo aqui vai ser sempre I. Mesma coisa válida para a potência lá. Claro que vai ter, como tem corrente, vai ter uma queda de tensão e vai ter potência dissipada no resistor. E essa fonte aqui também vai fornecer potência para o circuito. Mas como tu já conhece essa corrente, não importa esses outros elementos aqui em série, tu pode retirar eles do circuito e vai ficar bem mais fácil. A gente tem também o circuito em ponte, que é aquela ponte de Wheatstone. Olha só o que acontece. A gente tem essa configuração aqui, e a gente tem os resistores R1, R2, R3, R4 e esse outro RX aqui. Essa aqui é a condição para que a tensão entre esses dois pontos aqui seja zero, como a gente provou. Se essa condição é satisfeita, tu pode retirar esse RX aqui do sistema e o nosso circuito vira esse aqui, ó, o R1, o R2, o R3 e o R4, que tu vai poder juntar esses dois em série, isso aqui em paralelo. E toda essa ponte que tu tinha aqui vira um resistor só. Esse método é muito útil, porque olha só, imagina se tu fosse aplicar o método das tensões de nó para resolver algum circuito que acabasse nessa ponte. Tu ia ter 1, 2, 3 nós para aplicar as tensões de nó e montar o sistema de equações. Então, se essa condição é satisfeita, isso aqui vai simplificar bastante o teu circuito, e é uma coisa que se tu não sabe, tu vai ter muito mais trabalho na hora de resolver o circuito. Por fim, tem aqui o supernó e a supermalha, que não são lá muito importantes, por quê? Apesar deles reduzirem o número de equações, eles são facilmente deduzíveis. Ali, o supernó vai ser quando tu tem uma fonte de tensão ligando dois nós do teu circuito quando tu for aplicar o método das tensões de nó. E a supermalha é quando tu tem uma fonte de corrente que fica no meio de duas malhas aí. São métodos válidos, mas que tu consegue deduzir eles na hora ali através de uma ou duas equaçõezinhas a mais que tu montar. Então, mas é importante tu saber, né? Bom, por fim, então, observações finais aqui. Existem, claro, muitos outros métodos, esses são só alguns que a gente estudou até agora. E além disso, como é que tu vai saber qual dos métodos usar se o professor te der um exercício e ele não falar qual método que ele quer que use?
Isso aí tu só vai saber fazendo exercícios. Por quê? Porque os exercícios vão te dar a prática de olhar para um circuito e já pensar, por exemplo, se eu aplicar tensões de nó, eu vou ter tantas equações. Se eu aplicar correntes de malha, eu vou ter tantas equações. E aí tu vai fazendo isso, quanto mais exercícios tu fizer, tu vai olhar para um circuito e já vai saber qual é o melhor método para resolver ele. Então era isso. Até a próxima aula.